E eu posso afirmar isso porque o pouco de conhecimento que nós temos da palavra nos faz entender assim, que no perfil do que é este rápido que a igreja vai sofrer. E quando eu falo de igreja, eu não digo na totalidade, porque se a palavra nos diz, está escrito, o próprio apóstolo Paulo nos ensinando, diz, e do meio dela será tirado, então eu posso entender que não é 100% da igreja visível que vai alcançar o arrebatamento da igreja. Baseado em que eu posso afirmar isso? Nessa própria expressão de Jesus, quando faz referência, não é? Sobre 10 virgens, e de 10 virgens ele classifica 5 apenas, que estavam habilitadas a ter um encontro com o noivo. É por essas razões que eu posso afirmar, e tenho base para dizer, que da igreja visível, até de nós que aqui estamos, nem todos alcançarão o privilégio. E isso eu estou dizendo para você pensar, porque no contexto de relacionamento entre uma pessoa e Deus, isso é entre você e Deus, e é particular. Eu não posso pensar pelo irmão Jeremias. Eu não posso pensar pela minha esposa, que é minha companheira, minha adjuntora. Eu não posso pensar nem pelos meus filhos, que são resultado do meu relacionamento com a minha esposa e frutos da minha própria vida. Eu tenho que pensar por mim, para me fazer entender que eu estou inserido no quadro daqueles que serão raptados em um processo chamado arrebatamento. Mas nem sempre foi assim. A expressão arrebatamento é algo novo no contexto histórico, principalmente bíblico, porque faz referência a um plano que nem sempre permeou a cabeça dos homens. Para entender isso, eu queria te levar ao contexto do que foi a nossa existência. Desde o princípio, lá no Éden, quando ainda lá, o meu Deus, ele não tinha plano de fazer um homem aqui, constituí-lo aqui e levá-lo para o céu. A intenção de Deus era que o homem dominasse todas as coisas aqui. Para isso, fez dele o ser mais peculiar na sua criação, de maior importância. E verdade é que para essa importância ser denotada naquilo que era a criação, o meu Deus não simplesmente criou com a sua palavra, mas fez o homem com as suas próprias mãos. E depois de havê-lo feito, ali depositou o seu espírito. E é só você, meu irmão. É só você, minha irmã. É cada um de nós que estamos aqui que temos a possibilidade de herdar, de possuir o Espírito Santo de Deus. Se você não tem motivo para dar glória nessa manhã, está aí o primeiro motivo. Porque o cavalo que está pelo pasto, os animais que estão por aí, domésticos da terra, eles não têm posse desse Espírito. Mas você que está aqui nessa manhã, o meu Jesus habita em você. E ele pode ser glorificado pela sua vida nesse lugar. E como eu disse, nem sempre a nossa mente, o nosso intelecto é capaz de perceber fatores de tamanha importância que nos fazem entender que o homem não foi constituído nem construído para ser daqui tirado. E verdade é que todas as coisas, lá em Êxodo capítulo 5, ou capítulo 19, verso 5, você vê o meu Deus falando. Abra lá sua Bíblia para você entender. Glória a Deus. Capítulo 19, verso 5. Do livro do Êxodo. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está dizendo assim, olha. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Em primeira instância, se observa que quando Deus constituiu Adão e criou aquele homem e fez dele, aleluia, aquele que seria o dominador sobre todas as coisas criadas por Deus, por ali você já podemos perceber que o homem não foi criado nem constituído para ser daqui tirado. É verdade que a evidência dos fatos que fazem nos entender 25 e 13 de Mateus são aquilo que foram as decisões do homem.
fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus, em tomar partido em decisões que não eram da sua competência. A primeira delas, em desobedecer aquilo que eram as ordenanças, e que da qual o Senhor faria dele aquele que poderia ser dominador sobre tudo. Para isso, o meu Deus colocou nele o seu Espírito. O Espírito que nos fazia e nos daria a possibilidade de ser a semelhança de Deus e trazer consigo a sua imagem. Mas o homem pecou, o homem falhou, decidiu por fazer aquilo que não era a vontade de Deus. E daí você olha, sabe, para dentro do contexto daquilo que é a humanidade. E nós precisamos correr um pouco, porque o nosso tempo não dá tempo de dissertar tudo. Você percebe que na sua genealogia, o homem que passou a procriar e crescer, em que era um contingente de humanos, cresceu dentro dessa sujeição a desobedecer, a prevaricar contra os projetos de Deus. Ao ponto de se tornar muita gente, mas em decadência, no processo daquilo que era ser dominador, daquilo que poderia trazer a presença do próprio Deus para o meio, para todo o envolvimento daquilo que era a sua criação. E aí Deus pega, e na particularidade, agora já nas Campinas de Moab, depois de ter separado no meio de um monte de gente, de uma multidão de pessoas, um grupo seleto. Por que seleto? Porque ele escolheu entre a multidão dos homens pessoas que ainda tivessem no seu coração o desejo de temer ao Senhor, de guardar o seu preceito e poder ser aquele que poderia glorificar o nome do Senhor Deus, sobre a face da terra. Se você voltar no capítulo 5 desse mesmo livro, você vai observar que Deus falava com Moisés antes de trazer a orientação sobre esta aliança, porque ele dizia assim: olha, eu apareci a Abraão e falei com Abraão e me declarei a Abraão. Eu também disse e falei com Isaque, seu filho, me relacionei com ele. Depois ele diz assim, ó, e também me apresentei a Jacó, e falei com Jacó, e estive com Jacó, mas por nenhum deles eu fui reconhecido como Senhor. Então você vê que Deus, mesmo promovendo momentos particulares com o homem, não fazia com que o homem, ele não tinha e não dava condições de que o homem pudesse viver a essência do projeto de Deus quando criaram o homem. E agora, você vem depois de ter tomado Deus, uma parte da genealogia humana, para ser esse povo dele, um povo zeloso das boas obras, um povo que pudesse fazer a glória do nome dele ser estampada sobre a face da terra. Se percebe que este mesmo povo, o povo prevaricou, desviou das intenções de Deus e fez tudo o que era contrário à vontade de Deus. Deus precisou trazê-los para uma condição que eles fizessem entender que Deus ainda era a única possibilidade. Você observa que lá dentro do Egito, essa constituição da família de Jacó, no filho chamado Moisés, José, o Senhor começa a formar uma nova nação, um novo povo, para que o nome dele pudesse ser a evidência e serem reconhecidos como o povo de Deus e ter ele como seu Senhor. É por isso que Deus demanda, aleluia, certas circunstâncias para que o povo pudesse entender que Deus é Deus e precisava ser digno da honra e da glória que ele tem. E é verdade que lá no meio do Egito, o Senhor faz este povo prosperar, ao ponto de chamar a atenção dos povos ao seu redor e dos egípcios que ali estavam. Você observa lá no primeiro capítulo do Êxodo, e é verdade que quando o faraó olha para o contingente dos judeus, porque eles chegaram lá com 70 pessoas na família de José, e agora já estavam ultrapassando os 2 milhões, e eles perceberam que esse povo crescia demais, que Deus fazia eles prosperar. Aonde eles colocavam as mãos, a glória do Senhor chegava em multiplicação, em estrutura, em edificação. Volta lá para você ver. Olha o que está escrito lá. O que foi que disse Faraó a respeito desse povo? No capítulo 1, você vê no verso 9.
ele disse ao seu povo, isso aqui Faraó, falando aos egípcios, este o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Você já pensou o nome do Senhor sendo glorificado aí? Às vezes a gente traz isso para os nossos dias. Você já percebeu pessoas que crescem de forma tão gloriosa e de repente elas se tornam, muitas das vezes, o alvo da visão alheia? Você pode ser um desses. Todo mundo olha para você e não consegue entender como é que as dificuldades vêm e você está sorrindo. Como é que as dificuldades estão por aí e você prospera. Eu falo isso por mim. Porque em meio às circunstâncias, e há pessoas aqui que podem dar o testemunho, eu vi Deus, aleluia, me levar por caminhos altaneiros, que o nome dele foi glorificado. Mas Satanás também me enxergou, e ele percebeu que na prosperidade dos meus dias, ele tinha que criar um projeto para me fazer parar. E por isso, lá no meio dos egípcios, o Satanás também foi criado um projeto para parar o povo de Deus. E levantou um homem lá chamado Faraó, para fazer desse povo um povo cuja escravidão lhe fizessem, sabe, desatinados ao ponto de não adorarem mais a Deus. E olha só a astúcia desse homem. Ele diz assim: ó, ei aí, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique mais, e seja o caso de que, vindo a guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. Você já pensou num negócio desse? E ainda tem mais, olha aí o que diz: e puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram Faraó, cidades de leite, Pitom e Ramsés. É isso que o inferno não entende. É isso que aqueles cuja mente estão aí dominados pela malignidade não compreendem. Como é que pode ser opressão? A igreja do Senhor está prosperando. Como é que pode, sob circunstâncias medonhas, o povo de Deus vai caminhando em triunfante? Eu queria te dar mais um motivo para você glorificar o Senhor nesta noite, nesta manhã. Porque ainda que seja, sabe, sobre os conflitos da nossa vivência, o meu Deus ainda pode ser glorificado na sua vida. Você pode levantar a mão e dizer amém? Mas tudo isso é para você entender. Porque é que o meu Deus tem algo reservado e preparado para vocês. Aleluia! Que foge a visão dos homens. Que foge o entendimento daqueles que não podem possuir este mesmo Espírito que ainda desfruta de permear a alma de cada um de nós aqui. Para você entender por que é que o meu Deus levou este povo às campinas de Moabe. E ali em uma aliança ele dizia: olha, se diligentemente me ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade. Agora não parece redundância? Um Deus que criou, um Deus que é dono de tudo, querendo tomar posse de um povo para lhe ser propriedade particular? Se foi ele quem fez, se foi ele quem criou, porventura nós já não seríamos dele? Sim ou não? Mas nós somos arrancados dele pelas nossas decisões, pelo nosso livre-arbítrio de escolher desobedecer, de escolher pecar, de escolher sair debaixo da graça dele. É nós quem decidimos. Às vezes a gente busca justificativa, e justificativa, ela é simplesmente um atalho para um caminho de derrota. Pode esperar que em todas as justificativas, ainda que haja a justificativa justa, a justificativa só vem para cobrir uma deficiência, um erro, uma falha. Sim ou não? Isso é uma designação para a palavra justificativa. Mas para Deus, meu irmão, que conhece tudo, sabe de tudo e tem poder sobre todas as coisas, Ele sabe até onde nós podemos apresentar uma justificativa que justifica. Agora, quando eu vejo Deus falando assim: olha, vós me sereis feito de sacerdotes e nação santa. Em exclusividade, sacerdotes são aqueles que ministram sobre as coisas de Deus, sobre tudo que é criado por Deus, que foi separado e consagrado para Ele. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, no instante da queda, o meu Deus pegou tudo isso que Ele criou, dos
seres inanimados aos animados, dos que fazem uso de razão aos que usam da irracionalidade. E entregou tudo isso nas mãos de Satanás. Porque o homem se doou para ele. Como que eu posso entender que o homem se doou para ele? Eu digo homem aqui na esfera do ser humano, como meu Deus chamou. Porque quando estavam lá no Éden, só 3 vozes soavam lá. Quem pode me dizer qual eram essas 3 vozes? Quem é que pode me dizer aqui? Só 3 pessoas falavam no Éden: Adão, Eva e Deus. Quando surgiu lá uma 4ª voz, não era para o homem pensar, principalmente fazendo uso de 100% da inteligência que Deus lhe deu. Não era para questionar, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Se dos seres racionais, só eu, Eva e Deus falamos no jardim, de quem é essa voz que está soando aí? Tem alguma coisa estranha. Não era para se pensar? Só que o homem não quis pensar. Ele quis ouvir. E ontem eu pregava em uma igreja e falava sobre o mundo das ideias. A palavra mundo, na designação de tradução do grego, ela tem a referência a cosmos. Cosmos significa a organização do universo. Se eu entender que quem organizou o universo é Deus, eu posso entender que cosmos é o mundo das ideias, que fazem os seres racionais, os seres que entendem e têm inteligência para raciocínio, porque isso também é um dom de Deus, isso está para todos os seres humanos. Isso também, nesse mundo chamado mundo de ideias, o mundo das informações, eu e você estamos enquadrados nessa palavra chamada cosmos. E tendo essa possibilidade de raciocinar, nós só raciocinamos baseado naquilo que entram pelos nossos ouvidos, que chegam pela nossa visão, ou que não podemos apalpar com o nosso tato. Sim ou não? Daí estão as ações e reações desse ser chamado você, exclusivamente pertinente àquilo que é esse fator chamado alma, dentro da sua vida. E Satanás também sabia disso muito bem, por isso ele foi falar com ela. Por isso ele foi ter uma conversa. E ele escolheu, dentre os quais, aleluia, o ser era mais frágil. Mas não era mais frágil em força física. Não era mais frágil, aleluia, em possibilidades. Porque cada um tinha a sua característica. O homem foi designado para uma liderança. A mulher para se sujeitar ao homem. E nessa condição, nenhum estava maior do que o outro. Ninguém era melhor do que ninguém. Todos tinham uma responsabilidade. E Satanás conseguiu fazer com que essa história virasse ao contrário na mente humana. Porque percebeu Eva que nas palavras dele ela tinha qualquer que fosse o poder de fazer mudar a história daquilo que já era perfeito nela. Você já pensou nisso? Você já conseguiu raciocinar sobre essas coisas? Vocês que principalmente no mundo da cabeça, as informações estão chegando através de sonhos, de projetos, de perspectivas que vocês criam para a vida. Você já pensou nisso? O sonho de ser um engenheiro, de ser um advogado, de ser um médico, de ser alguma coisa que te possa levar a um patamar de existência sobre a face da terra, que te dê condições de ter um status. Qual de vocês que não sonha? Eu já sonhei e ainda sonho. Só que os meus sonhos hoje já não são mais os sonhos da minha adolescência. Os sonhos da minha jovialidade, ainda que eu não seja velho. Estou caminhando para a velhice. Mas dentro do quadro de existência, a minha mente hoje, elas estão, aleluia, focalizadas naquilo que é sonhar, com a vontade de um Deus que tudo pode. Porque eu percebi que o sonho dele para mim é um sonho perfeito e pode me levar a caminho de satisfação que o meu coração, a minha alma, pode sentir. Aleluia, glória a Deus. Só que no mundo das ideias, você sonha com aquilo que você pode perceber, você sonha com aquilo que a sua alma pode desejar. E quantos disso tem a influência de Satanás? Deus criou você. E Ele te fez a possibilidade de fazer de você um projeto que glorifique o nome dele na face da terra. Aleluia. O diabo, sabendo disso, veio e imputou pensamentos aí. Te fez criar projetos que não são os projetos de Deus. Te fez atentar por caminhos que não são os caminhos de Deus. E aí você chega num culto como esse de manhã, e talvez Deus que esperava ser glorificado por você, te vê aí parado, apático. Pensou nas possibilidades, caminhou pelo caminho lá, não deu certo. Foi para o caminho
entrou no centro e frustrou. E Jesus, que te esperava te glorificando, exaltando o nome dele, te vê aí dessa forma. Mas o meu Deus tem uma palavra de ordem para você. Tu ainda é um projeto dele. O meu Deus ainda tem a possibilidade de te levar para onde a tua alma está de saber. E aonde vai fazer de você alguém que glorifique o nome dele. Mas para isso, você precisa atentar para a palavra de Deus e diligentemente ouvir a voz do Senhor e guardar a aliança que Ele tem com você, para que essas coisas te façam alguém como aquelas 5 virgens prudentes. Glória a Deus, aleluia. Quer ter mais coisas? O meu Jesus vai trabalhando ao teu favor. Eu vou lhe contar um pequeno testemunho, me permita, meu pai. Essa semana, olha, uns 15 dias atrás, veio uma pessoa que me chamou a atenção no trabalho que eu estou fazendo. Eu hoje trabalho de pedreiro. Para mim não é nenhuma vergonha. Para mim ir para o alto e para ir para baixo é a mesma coisa. Se tiver que estar lá em cima, amém. Se tiver que estar lá embaixo, amém. Para mim, na presença de Deus, não tem diferença. E o camarada chegou para mim e falou: mas peraí, rapaz, que história é essa? Você aqui, assentando o piso com o azulejo? Qual o problema? Mas você não é aquele que foi para a Europa, que foi para os Estados Unidos? Como é que você tem essa casa? Como é que você tem esse carro? Olha, meu amigo, se você conhecesse o Deus que eu sirvo, você não faria tal pergunta. O Deus que eu sirvo, Ele me experimenta onde Ele quer. E porque eu sou obediente a Ele, Ele me dá condições de possuir. Se você entrar na vontade de Deus, meu irmão, se você viver a vontade de Deus, daquilo que Deus tem para você, ninguém vai entender a tua vida, mas você vai viver a satisfação dos dias, porque o meu Deus tem projeto de paz. Podemos estar aqui no teu coração. Aí Ele está falando aqui nessa manhã. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar a minha aliança. Glória a Deus. O Senhor deu um conselho para Timóteo, através de Paulo. E tu já pensou que Timóteo, aleluia, era filho de uma mãe zelosa, e neto de uma avó cuidadosa, que atentava ensinar os rudimentos daquilo que era servir a Deus, viver na vontade de Deus, andar no caminho de Deus e servir a Deus em todo o tempo. Você já pensou? E está lá Timóteo que cresceu, dotado das mesmas possibilidades que você, que está sentado aqui nessa manhã. No meio, sabe, de uma geração que estava se corrompendo, se perdendo em Éfeso. E uma igreja que viveu a essência do poder do Espírito, de tamanha formosura, que foi levada a um patamar, ao ponto de Deus, quando usou João, disse assim: olha, eu conheço as tuas obras, e me lembro bem do primeiro amor que chegou em ti. Você já pensou nisso? Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Eu não sei como é que foi que você conheceu Jesus. Não sei como é que foi que você percebeu que Jesus ainda é a única possibilidade para você. Porventura ele também não te fez sentir o mesmo amor que viveu a vida da igreja de Éfeso, que viveu também no coração de Timóteo, e que nesta manhã ainda pode permear a tua alma. Se diligentemente guardardes a palavra dessa aliança, o meu Deus está dizendo aqui nesta manhã, Ele vai te fazer prosperar, e ainda há uma promessa de te levar para aquele lugar onde os olhos dos homens ainda não puderam enxergar, mas o teu coração já espera, a tua alma já anseia, porque o meu Deus é o melhor para você. E isso foi a aliança que Deus fez esse povo chamado Israel. Mas todas as coisas que vocês estão vendo, talvez já conheçam. Desse mundo de ideias, de informações, que jazem no maligno, influenciaram na vida deles também. Você vê que aquele povo que saiu do Egito, libertado pela mão de Deus através de Moisés, se corrompeu no deserto. Não atravessou o deserto, tinha a promessa de entrar numa terra que manava leite e mel, e o Senhor, por causa das suas desobediências, fizeram que todos ficassem sepultados lá no deserto. Quanto aos demais, daquilo que era a genealogia daquele povo, o Senhor deu uma herança para um homem chamado Josué e para um homem chamado Caleb, junto com as gerações de 40 anos futuros que entraram pela Canaã. Você já pensou que a igreja do Senhor, desde os seus primórdios,
já fizeram muitas pessoas conhecer a essência do que é ter uma vida eterna. Muitos deles perderam, mas o Senhor chegou até você e te deu a possibilidade de viver a mesma esperança, e nós estamos bem perto de ir para lá. Oh, maravilha! O problema é que o mundo das ideias ainda está aí. E quando a gente sonha, a gente permite, sabe, ter uma liberdade através de desejos que compõem essa carne, para nos atentar para desejos que não são aquilo que Deus espera de nós. Tu já pensou que fazer aquilo que pode nos tornar pecadores são as evidências na vida de um crente, na vida de uma pessoa que serve ao Senhor? É verdade que tem influência maligna, mas o meu Jesus, ele ainda é um advogado fiel, ele está diante do Pai e ele pode julgar a sua causa, a fim de te absolver, para te dar a vitória que nós precisamos. Aleluia! Porque se percebe que na evolução dos tempos, Tu és bom. esse relacionamento entre a criatura mais peculiar na obra da criação, entre as pessoas que herdaram e possuíram a essência do Espírito de Deus na vida, se corrompeu, se perdeu, se deixou levar, se deixou ser influenciado. Olha, eu estou falando aqui, o Espírito Santo vai trazer as revelações. Porque eu começo a olhar, eu vejo o rosto, mas o Senhor vê a alma de vocês. Quantos sentimentos que estão aí, bloqueando a ação do Espírito? Eu estou falando, estou vendo com os olhos da fé, com os olhos de Deus, almas que queriam explodir aqui numa montanha de glórias, numa montanha de louvores, porque foi para isso que você foi criado. Mas estão aí sentimentos e emoções, resultados e consequências de decisões tomadas em tão pouco espaço de tempo na vida, em tão pouco espaço de tempo nas resoluções de um mundo que também é cruel. Eu sei que é, por isso eu acho que é difícil acreditar. Dizer que Deus vai fazer, que Deus vai mudar, que Deus vai transformar, é fácil ouvir. Agora, acreditar nessas coisas, como é complicado, ou não? Mas a fé vem pelo ouvido o quê? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus é verdade, eu acredito. Ainda que você não possa enxergar, ainda que essa dificuldade que chegou aí, que fez parar, o meu Deus ainda tem algo para te revelar, que você nunca pôde perceber. Ele preparou para você, porque Ele te ama. Glória a Deus. Agora, temos que atentar para a palavra. Eu queria te dar um minuto. Você pode glorificar Deus esta manhã? Riba chorou na praia. Dai que andou chorou na praia Flávia. Riba na maia Flávia. Tu és soberano. Obrigado, meu Deus. Vamos avançar. Aleluia. No capítulo 5 de Isaías, o Senhor dá um cântico para o profeta. Uma resolução perfeita, que me enquadro eu tenho certeza que você vai se enquadrar também. No cântico desse profeta, o Senhor diz assim: olha, eu fui lá e preparei um terreno fertilíssimo, que o que você plantar vai produzir, vai germinar, você vai colher. Limpei ele das pedras, tudo que poderia ser obstáculo para o que fora plantado ali crescer e desenvolver, eu tirei. E depois fui lá entre as vides do campo e selecionei vides escolhidas. Está lá no capítulo 5, eu estou falando nas minhas palavras, mas é assim que está escrito. E trouxe para dentro desse terreno fertilíssimo e plantei ali. Limpei as pragas, tirei as pedras e agora plantei vides escolhidas ali. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E depois coloquei uma torre forte para que pudesse ser a proteção.
dessa plantação. Aleluia, glória a Deus. Mas eu esperava que me dessem frutos bons. Glória a Jesus. Mas os frutos foram maus. No verso 5 do mesmo texto, Isaías capítulo 5, o Senhor diz assim: agora eu te peço, ó Israel, Glória a Deus. julga entre eu e a minha videira e a minha vide. O que mais poderei fazer pelo meu povo? Glória a No Deus. capítulo 6, eu vejo alguns pregadores e eles veem uma reunião no céu. Eu não vejo uma reunião no céu, eu vejo Deus falando, tanto com os céus quanto com a terra. E ele começa dizendo assim: olha, e agora? Quem é que age por nós? Quem é que eu enviarei? A redundância de alguns pregadores fazem acontecer algo que não está escrito. Do próprio Deus olhar para Jesus e dizer: Jesus chegou a tua hora. Jesus não existia ainda. Jesus foi existir 670 anos depois dessa palavra dita por Isaías. Quando por uma obra milagrosa do Espírito de Deus, chamado ainda Espírito de Deus, porque não era Espírito Santo. Era santo porque Deus é santo, estava em estado de santidade. O Espírito Santo também é a terceira pessoa nesse conjunto de uma trindade, por causa de um plano elaborado na eternidade, onde revelou um Deus trino. Mas até então, ele era Deus único. Em diversos momentos da palavra, no Antigo Testamento, ele se revela como o único Deus, nenhum outro mais. Ele se coloca de pé para todas as cortes angelicais, mas também para que toda a terra pudesse ser assistida por eles. E disse agora: eu tenho um plano, mas no meu plano eu levantei Abraão, levantei Jacó, levantei Isaac, levantei Moisés, levantei Davi, homem segundo o meu coração, levantei Gideão, levantei Sansão, levantei Débora, levantei Baraque, levantei tantos e quantos eles, homens, todos eles falharam. E agora? Só que o meu Deus é onisciente, Maria. Ele estava dizendo assim, porque isso é para entendimento dos homens, para que os homens pudessem entender que eles falharam. Por isso o meu Senhor Jesus chegou, o meu Deus chegou para eles e disse: peraí, agora, julga entre mim e a minha vinha. O que mais poderia eu fazer? Ainda havia algo que Deus podia fazer, que a mente humana, que o conhecimento dos homens jamais poderia entender. Porque o pecado bloqueou a possibilidade de fazer uso de 100% da inteligência. Você já pensou que às vezes chega um momento de decisão para você ter dúvida? Sim ou não? Há momentos que você precisa decidir pelo sim ou pelo não e você duvida. E você tem dificuldades. Isso é resultado do pecado. Tu não consegue gozar de 100% da inteligência. Aliás, diz a ciência que nós só usamos 6, alguma coisa da inteligência que nós temos. Agora você imagina que com esse pouquinho de inteligência que o homem tem, ele faz avião, dá pelas alturas aí, ele faz navios, pesos exorbitantes andar sobre a superfície do mar. Ele faz com que energia elétrica transmita-se por cabos de alumínio, de cobre, e faz com essas luzes se acenderem. Tu já pensou se você pudesse fazer uso do 100% da inteligência que você tem? Só que Deus teve que fazer com que isso fosse resumido a quase nada, porque Ele sabia que você ia usar essa inteligência para produzir frutos desagradáveis a Ele. Aí submeteu o homem a condições. Em todo o Velho Testamento você vai ver o homem tendo que ser oprimido ao fel, a sentir o gosto mais amargo para se lembrar de Deus. E não é isso que Deus queria. Não foi isso que Deus pensou. Não foi isso que Deus imaginou para o homem. Deus não queria te ver aqui apático, insensível ao Espírito. Deus não queria te ter aqui, lavando, deixa eu ver, assentado, e um coração aí totalmente frustrado, com desejos e sentimentos que talvez nunca vai alcançar. Não foi isso que Deus sonhou para você, para nós, seres humanos. Por isso que Ele precisava pôr em prática os finalmente do seu projeto. Ele percebeu que a terra não era um lugar mais para a sua mais peculiar criatura viver, porque aqui o mundo é cruel. Tu já pensou que mamãe cria um
por caminhos que vão trazer tristeza, não só para ele, mas para a mãe, para o pai. Tu já pensou nisso? Se uma mãe que talvez tenha as mesmas falhas, tem os mesmos pecados, seus inimigos de tristeza, o que dirá o meu Deus, que não pratica o mal, que não erra? O que será que ele fez quando te andando por um caminho que não é o dele? Um caminho que vai trazer para você felicidade? Você olhou para o lado oposto. Meu Deus, tenha misericórdia. E Deus percebeu com isso que aqui não dá para viver mais. 4.000 anos passaram para Deus, aleluia, pôr em prática o vigor do seu projeto. Aí ele levanta Isaías. Isaías era um homem influente na nata de Judá, conselheiro das relações internacionais daquele povo, mas também um homem cujo coração temia a Deus, e olhava para os reis de Israel, olhava para o rei de Judá e dizia: pelo amor de Deus, rei, olha lá o que está acontecendo com o lado norte do nosso povo, eles estão corrompidos, estão morrendo, estão sendo tomados ao fio da espada, por favor, não vamos fazer com que Judá caia na mesma posição. Porque Deus sempre prepara um, irmão, para te advertir. Olha aqui o instrumento de Deus falando contigo, que tu precisa decidir por Deus nessa manhã, que tu precisa olhar para Deus como o único recurso que a tua alma ainda tem, para que a felicidade que você tanto deseja, ela chegue para os teus dias. Papai. É só com Ele, com ninguém mais. Tu se apoia no namorado, tu se apoia no marido, tu se apoia na mãe, tu se apoia no pai. Todos eles são sujeitos à falha, mas o meu Deus não falha. Ele ainda é ator, que pode fazer você parecer uma alegria que você precisa. Graças a Deus, papai. Oh, glória a Deus. Deus é teu nome, eterno. O Senhor começa a fazer promessas também. Eu mandei a tua, mandar No verso 7 e verso 14 de Isaías, o Senhor começa a revelar o projeto. Glória a Deus. E ele diz assim: olha, portanto o Senhor mesmo nos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Aqui Deus começa a fazer uma revelação que até então os homens ainda não houveram percebido, a não ser Adão, que reconheceu lá no Éden a presença de Deus. Daí para então, Deus nunca mais, a não ser no Monte Sinai, houvera se apresentado para o homem. Mas lá no Sinai ele não vinha como ele vinha no Éden. Ele usava símbolos da sua teofania para se apresentar. E para Moisés ele apareceu numa sarça ardente. Para Elias ele veio como uma coluna de fogo, ao ponto de levá-lo, envolvê-lo e num carro de fogo conduzi-lo ao céu. E aqui ele está dizendo: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas ainda havia um processo para que Jesus viesse a essa existência. O meu Deus tinha que tratar com aquela nação. Aí começa levantando os seus profetas. Dentre eles estava Ezequiel, um homem frustrado, porque sonhava com as possibilidades de ver o teu povo, o seu povo, o reino de Judá, ainda ser um reino fiel ao Senhor. Mas houve um dia e ele estava lá parado às margens do rio Quebar, e tamanha era a sua frustração, porque o povo estava desoladamente, aleluia, caminhando por caminhos que desagradaram a Deus. Mas no coração dele ainda havia o temor que o meu Deus enxergava, ao ponto do meu Senhor se aproximar dele e disse para ele: olha, Ezequiel, levanta, rapaz. Mas Ezequiel não estava deitado, Ezequiel não estava sentado, mas o seu espírito estava abatido. E o Senhor, quando ele disse levanta-te, ele disse: toma um ânimo novo, porque eu ainda tenho um projeto para mudar a história. Você olha para Jeremias no contexto de Jerusalém, escravo, tomado, aleluia, por
precursores de Israel. Um homem que sonhava em se casar. Um homem que sonhava em ter filhos. Que pensava em ser adnascido dos seus pais. O seu pai era sacerdote, ele tinha privilégio de estudar nas melhores escolas, estudar na escola rabínica e se tornar um grande sacerdote. Mas Israel estava perecendo por causa dos seus pecados. Aí Deus precisa olhar para o coração de um jovem. E olha se Deus não está olhando aqui nesta manhã. Olha se Deus não vai tomar um de vocês aqui para fazer a diferença nessa nação corrompida. O meu Deus ainda tem um projeto para salvar as almas que estão por aí. E você pode ser um instrumento. Aleluia, glória a Deus. Estava Jeremias se dedicando àquilo que eram os seus afazeres, aos seus estudos, no pensamento de ter uma esposa, de construir filhos. O Senhor vem arrancar tudo dele. E diz: olha, Jeremias, tu vais ser profeta. Leva ele primeiro na dispensação da olaria. Tu está vendo isso aqui, ó? Isso é barro, ali tem uma roda de girar. Aqui o modelo faz o barro. Assim é Israel na minha mão. Faz o barro e modela o barro e faz dele um vaso. Isso revela Deus. Dizendo para mim e para você nessa manhã: eu ainda tenho posse de tudo. Só basta eu querer. Se o vaso quebrar, a gente amarra, desmarca, faz de novo. Mas este vaso ainda vai receber um tesouro. Aleluia. Eu disse ontem, foi por revelação de Deus de Deus. Quando nós estávamos pegando um culto muito abençoado. E eu olhei assim, quando na cobertura da igreja onde nós estávamos, gotejava as vezes. E gotejava. Eu dizia para Deus: tu tem um manancial de alegria aí, está gotejando simplesmente goteirinhas aqui, Senhor. O meu Deus diz assim para mim: olha, eu não desperdiço azeite. Eu dou na medida que o vaso está apto para receber. Quer receber um pouquinho mais de azeite da alegria do Espírito Santo nessa manhã? Você quer? Vamos começar a confessar a nossa vida. Para que o Espírito Santo da nós, ele possa depositar o tesouro que a tua alma precisa, que o teu coração deseja, que possa te trazer a felicidade que você tanto corre atrás. Corre no trabalho, corre na escola, corre nas amizades, corre nas emoções da vida, corre nos desejos da vida. O meu Jesus tem toda essa felicidade que você precisa. Glória a Deus, aleluia. Mas se passou Ezequiel, se passou Jeremias, se passou Daniel, se passou todos os demais profetas. E aquela geração que ouviu das promessas de Deus, que ele haveria de habitar entre o seu povo, porque Emanuel do hebraico traduzido quer dizer Deus conosco. Não entendeu quando o meu Deus começou a dizer: olha, esse menino que vai nascer, lá desse filho, ele está dizendo no verso 6 do capítulo 9: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aquele povo não percebeu. Aquele povo não atentou para as palavras daquela aliança. Aí o meu Senhor começa a dizer sobre os julgamentos. Primeiro por Samaria. Você vê isso ainda no capítulo 9. Depois vai para Jerusalém. Lá em Ezequiel, no capítulo 16, o Senhor começa a dizer que ornou Jerusalém e deu pendentes de ouro, tratou ela com sal para fazer da sua pele com firmeza. E disse que começou a revelar, sabe, o que eram as belezas da sua glória em Jerusalém, a ponto de trazer símbolos como pendentes de ouro, argolas de ouro, braceletes de ouro, o melhor linho, aleluia, a melhor vestimenta, ornou em Jerusalém para ser dela, aleluia, o alvo da sua glória sobre as nações do mundo. Mas diz a palavra, no mesmo capítulo 16 de Ezequiel, que Jerusalém se corrompeu, se prostituiu, se deixou levar pela vaidade e se tornou famosa pela sua prostituição. O meu Jesus, nesses dias, está olhando para a igreja dele, está buscando enxergar a glória, está buscando chegar, aleluia, aquilo que pode adorná-lo, para ser aquilo que será uma vida eterna com ele. Eu quero te convidar nessa manhã, não, a se tornar uma dessas virgens que ainda está olhando para a entrada do noivo, para quando o noivo chegar à porta e você estar ali
Para Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, mas é muito difícil, pastor. É difícil me convencer, me seduzir pelas emoções, pelos desejos. Eu não consigo me conter. Tu pegou até aqui. Mas a partir de hoje, Jesus está dando a possibilidade de galgar passos para um caminho de vitória. Glória a Deus. Até aqui você andou segundo os teus passos. Jesus está te convidando a te carregar no colo para te fazer vencer as emoções que a tua alma não pode conter. O desejo carnal, o sentimento que te envolve na vida, que te faz andar por caminhos que não agradam ao meu Deus. Isso também fez daquela nação do passado. Mas o meu Jesus tem uma palavra para você. Você é povo dele. Você foi criado por ele, para a glória dele. E para isso, ele também é o único que pode te absolver dos seus pecados e fazer de você uma geração santa, sacerdote real, aquele que possa glorificar o nome dele. Eu quero te convidar mais uma vez a levantar a tua mão e olhar para Deus, que ainda pode e tem poder para mudar toda a história. No capítulo 43, mesmo Isaías, o meu Deus começa dizendo assim no verso 7: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu te criei para a minha glória, e te formei e fiz. Trave o povo, que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações se congregam e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas, e apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, e para que ouça e se diga a verdade. E verdade é. Lembra que eu te falei de justificativo? Quem é que pode? Jesus sabe que a partir da vida nessa casa, porque ele passou por ela. Mas foi ele quem disse: olha, é verdade, na verdade a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O problema é que às vezes para se justificar, eu uso esse argumento. Pastor, a carne é fraca, pastor. Por que você sentiu ela? Você não podia sentir ao espírito, que é forte? Paulo mesmo foi quem disse: olha, Romanos capítulo 10, verso 24. Quem é que pode ministrar o corpo dessa morte? Ele estava falando daquilo que era o império da carne sobre o corpo. Porque naquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o que ele não desejava, isso ele estava praticando. As leis do pecado. E por isso ele reclamava entre si, em um contexto interior, em uma guerra que eu sei que vive você também, que eu também vivo, que cada um de nós vivemos. Quem é que pode nos livrar? Porque se o salário do pecado é a morte, eu estou predestinado a morrer. E estou morrendo cada dia. Tu já olhou no espelho? Tu já viu que aí na sua face tem marcas e rugas que você não desejaria que já estivessem aí? Mas isso é resultado do pecado, que está te conduzindo para a corrupção da morte. Agora tem uma coisa: ainda que esse corpo se corrompa, o teu espírito já está pronto, e ele é que vai habitar a eternidade com Deus. Por isso vigiai. Vigiai, está ali, porque não sabeis o dia nem a hora em que esse espírito será recolhido daqui. Esse corpo que é incorruptível será transformado na incorruptibilidade, para que você nunca mais viva os detrimentos da composição da existência sobre a face da terra. Oh, meu Deus. E o meu Deus que pensou sobre essas coisas, ele diz assim: olha, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Não adianta chegar para o pastor e dizer: pastor, olha, foi assim, existe justificativo. Não, Jesus conhece. É melhor você se humilhar, meu irmão. É você chegar para Jesus e falar: Jesus, é verdade, eu sou fraco mesmo, eu não presto, não estou valendo, porque pó não vale nada. Para que serve o pó se não for para se misturar com a terra e virar aquilo novo? Mas é nesse pó, nesse vaso, que o meu Senhor quer ser glorificado. É aí, dentro dessas emoções, que permeiam o barro, que meu Deus ainda pode habitar. Por isso ele diz assim: olha, agindo eu, quem é que pode impedir? O povo que formei para mim, verso 21 do capítulo 43 é isso, para celebrar o meu louvor, contudo não me tem invocado, ó Jacó, mas de mim tem se esquecido, tem se cansado, Israel. Não me trouxeste o gato miúdo, nem os teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios, nem te dei trabalho com ofertas e manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste com dinheiro, nem cana aromática, nem com a gordura do teu sacrifício, me satisfizeste.
com os teus pecados, me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Podemos olhar para nós? Você já pensou que às vezes a mãe olha para o filho e fala assim, eu não aguento mais meu filho? Você já pensou no pai? É verdade que às vezes tem a lei da incompreensão, que é, porque o pai acha que nunca foi filho. E acha que por ser tutor deve reprimir, deve usar da liberdade que tem de ter autoridade sobre o filho e impor. E não é assim. Somos indivíduos, cada um tem a sua experiência. Tu já pensou que nessa condição o pai julga e às vezes até corrige, disciplina e às vezes injustamente, porque aquilo que o filho está vivendo é resultado das vezes daquilo que foi um exemplo dado por ele na vida. O pai decide não dar satisfação para a mãe. Aí o filho vai decidir e acha que tem o poder de chegar lá e limitar o filho. Incompreensão. Você acha que às vezes com Deus a situação não é a mesma? Agora eu te pergunto, qual foi o exemplo negativo que Deus deu para você? Para que você pudesse afligi-lo com seus pecados e dar trabalho pela iniquidade que você adquiriu. Porque não foi ele que impôs em você, foi você que buscou. Eu estou sendo sincero com a palavra, amém? E eu prefiro falar do que levar isso embora, porque o meu Jesus tem compromisso com a palavra. E se ele mandou essa palavra, é porque ele nos quer ver no centro da vontade dele, a fim de que quando ele vir arrebatar, ele vir buscar a sua mãe, você e eu sejamos um, que vamos adentrar para aquilo que é o gozo eterno. E é verdade, pode ser que essa seja a minha posição. Espero que não. Estou lutando para não ser. Mas ainda que seja, olha o que o meu Deus diz para você nesta manhã. Verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Ele está dizendo, e dos teus pecados não me lembro mais. Você quer viver uma vida nova a partir de hoje? Amém. Você quer mudar a tua conduta, o teu comportamento, a tua história a partir de hoje? Atende para a vontade do Senhor e aquilo que Ele está falando contigo. Porque se diligentemente o meu Deus está fazendo uma aliança aqui nesta manhã, a partir de hoje, conta os passos, porque o meu Deus vai pôr uma cama de descer para dentro de nós, e você vai ver os milagres que Ele vai fazer nessa tua vida, para o teu filho, para a tua família. É você que vai mudar a história dessa igreja, é você que vai mudar a história dessa nação, é você que vai mudar a história e o contexto do mundo, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Dos teus pecados não me lembro mais. Glória a Deus. Mas Israel, mesmo ouvindo isso, prevaricou. Aleluia. Glória a Deus. Cometeu erros, desatinhos, os frutos desagradáveis do capítulo 5 de Isaías. Quando nós estamos para ver Malaquias ser erguido, as promessas de juízo para Israel eram muito fortes. Primeiro Deus levantou Oséias. E lá em Oséias, no capítulo 4, verso 6, não me pode memória, o Senhor diz assim, olha, procura conhecer o Senhor. Conheça Deus. Mas persista. Prossiga em conhecer. Porque conhecer a Deus, nós estamos conhecendo pela palavra. Alguém está pregando, alguém está falando. Alguém está dizendo quem é Deus. Agora, prosseguir em conhecer a Deus é buscar ter experiências com Ele. Viver as emoções de ter a presença dele no seu dia. E como é que tem a presença dele, pastor? Você talvez não enxerga, você talvez não vê, mas você pode perceber quando as coisas estão totalmente ao contrário. O meu Deus te dá uma porta de escape, o meu Deus te dá um alívio, o meu Deus vem com um consolo, o meu Deus reage para que você possa sobressair em situações amargas. Isso é ter experiência com Ele. Você acha que na fidelidade de Daniel, a composição dos 90 dias, dos 90 anos que fez ele parar dentro de uma cova, não foram resultados dessa intimidade com Deus? O capítulo 42 de Jó, é claro que muitas pessoas, eu já disse uma outra vez aqui, olham simplesmente para os fatores trágicos que envolveram a vida daquele homem, mas ele tinha uma história passada que levou ele até aquele dia a fim de Deus confiar nele e entregá-lo na mão de Satanás. E assim ele sabia, Deus sabia, que Jó não pecaria, que Jó não blasfemaria. Tamanha era a confiança de Deus em Abraão, em um povo, no meio de uma geração corrompida. O Senhor disse para ele, olha Abraão, pega lá esse filho que tu mais ama e vamos lá para a terra de Moriá, lá eu vou te mostrar um monte.
E lá você vai subir e vai sacrificar isso que você mais ama. Deus não conhecia Abraão. Agora Abraão precisava se conhecer. Deus pode estar fazendo isso com você nessa manhã. Deus pode estar se entregando nas mãos de Satanás para ele vir andar contigo. Mas não se assuste não, porque isso veio para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso veio para que o meu Deus seja exaltado. E logo em breve, será muito breve, você vai dizer: bem verdade é, Senhor, que eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos estão te vendo. Agora eu estou te enxergando. Porque Deus vai te revelar, vai te mostrar que Ele ainda é o Deus que você vai. Tu és maravilhoso, eterno. O Senhor precisou colocar uma intervenção entre o profeta, ou pelo menos a constituição deles, em Malaquias. Até que eu posso ver. Deus precisou colocar uma intervenção entre a constituição dos profetas e Jesus, para que cumprisse as palavras de 7,14 de Isaías, quando ele disse: eu mesmo vou estar lá, eu mesmo vou descer lá e vou cumprir com a obra que só eu posso fazer. O homem não conseguiu. O Senhor pensou em eliminar toda a Israel que ouviu essas promessas. 400 anos entre o último profeta até Jesus vir, o meu Senhor se calou. Se calou com profetas, mas a instituição dos manuscritos sagrados ainda estava em desenrolar no meio da humanidade. Quando você ouvir alguém dizendo assim que Deus não falou, você julgue a causa, porque isso é mentira. Porque o meu Deus, pela sua palavra, Ele falava ao ponto de levantar 70 anciões para averbar tudo o que foi dito, tudo que foi como uma profecia, tudo como que foi um relato, para preparar o que seria a vida dele mesmo para estar sobre a face da terra. Você sabe por que você tem hoje um conteúdo chamado Bíblia, e toda ela organizada como ela está? É verdade, da tradução do grego para aqui são, aleluia, a língua portuguesa hoje em nossas mãos, precisou Deus levantar um homem lá dentro do incenso católico romano, por nome Jerônimo, e trazer, sabe, o que foram as traduções do aramaico, do grego, para dentro do que era a nossa consciência, a nossa cultura, a nossa língua portuguesa. Mas lá, na que foram a criação da Septuaginta, aonde esses 70 anciões trabalharam para tornar, sabe, de maneira fácil e maneira dirigível aos homens, ali já era Deus trabalhando e formalizando aquilo que seria o ápice do seu plano para a redenção humana. Aleluia. É por isso que eu digo e posso afirmar que até aqui não havia ainda se manifestado um projeto de Deus sobre a face da terra. Aí na eternidade sim, mas quanto à relação dos homens, ninguém poderia falar sobre arrebatamento. Ninguém poderia falar sobre rapto da igreja. Não há um profeta no passado, não há uma palavra pregada no passado que revelasse que o meu Deus ia precisar arrancar esse povo daqui para ter uma vida eterna com ele. Você, meu irmão, você, meu irmão, você jovem, você pastor, você obreiro, você tem um privilégio que Abraão não teve, que Jacó não teve, que Isaac, filho de Abraão, também não teve, que Moisés, que Daniel, que Jeremias, que Ezequiel, nenhum deles tiveram. Você faz parte da geração que pode alcançar a bem-aventurança do arrebatamento. Por isso, meu Deus faz na simbologia de uma parábola o perfil daquele que vai poder, que vai perceber e que vai compartilhar daquela que será a entrada triunfal da igreja no reino eterno. Aquilo que era para ser terrestre, como um sacerdócio santo aqui, o meu Deus está dizendo: eu vou tirar daqui e vou levar para lá. Porque tudo aqui, eu vou precisar daqui. Vou precisar acabar com tudo. Que é isso, pastor, que você está falando? Não, Caio, eu vim para cá dizendo para mim só. Se nós tivéssemos a ousadia dos testemunhos de Jeová de bater de porta em porta, o inferno estaria menos populoso hoje. Infelizmente, os testemunhos de Jeová têm tanta, me permita
cidade tem tanta ousadia para bater na nossa porta, não tem o evangelho que eu e você possuímos, o evangelho da vida eterna. Eles acreditam que isso aqui vai ser transformado. Isso está escrito, é verdade. Mas até isso ser transformado, vai haver muitas dores aqui, vai haver muito sofrimento aqui, e tudo isso está de forma tão absoluta preparada para o povo. Olha aí, 1 Pedro, abre comigo a tua Bíblia. Eu vou te provar na Bíblia para você entender que você precisa vigiar. Deus, tu és soberano. 2 Pedro. Capítulo 3. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra tem sido entesourada para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amado, que não deveis esquecer, que para como o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso e estrondo, como estrepitoso estrondo, e os elementos se disparão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Você já pensou nisso? Tu quer ficar aqui para viver o novo mundo? O que o seu irmão de Jeová está pregando ali? Eu não. Eu estou recomendando nesta manhã que nós possamos adentrar por dentro deste versículo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas esse dia está bem próximo. Quais são os fatores que o meu Senhor revelou no capítulo 24 de Mateus, que ainda não aconteceram? O que é que falta para meu Jesus nos arrebatar daqui? Você pode ficar de pé comigo? Amém. Louvado seja o teu nome. Graças te damos. Graças te damos. Na composição da parábola, o Senhor faz um exemplo de 50%. Sim ou não? Eu não acredito que esse 50% tenha aptidão e virtude para alcançar o benefício do arrependimento. Porque o mesmo Jesus foi quem disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. E ele disse de quase todos, e quase todos está mais que 50%. Sim ou não? A gente pode entender isso. Agora eu queria te fazer uma pergunta. E uma pergunta para você refletir. Se você achar que pode tomar uma decisão nessa manhã. Tu está enquadrado na minoria daqueles que ainda preservaram o amor. Não permitiu que a iniquidade fizesse esfriar o amor que acendeu aí dentro do teu coração. Agora, se você achar que pode melhorar, eu quero te convidar a estar aqui, a dar um passo para essa história começar a mudar. E nós vamos orar por você. Se você perceber que na parábola também, as 5 virgens que eram consideradas prudentes, elas além de conservar o azeite na botija, ainda foram comprar mais para ver em reserva. Tu já pensou nisso? E as 5 imprudentes, as loucas, determinadas como loucas na palavra, ou definidas como loucas. O meu Senhor diz que ainda aquilo que elas tinham, elas gastaram e não se preocuparam em possuir mais. Este é um perfil para mim pensar, para você pensar. Porque qual foi o talento que Deus te deu? Qual foi o dom que Deus te deu? Qual foi a virtude que Ele apresentou em você que tu diligentemente tem usado para a glória do nome dEle? Eu quero orar por você e vou te dar 1 minuto para você tomar uma decisão.
Jesus, sensibilidade é algo que palavras podem fazer tocar. Emoções da alma que podem refletir naquilo que é uma exposição exterior. Isso também pode ser manipulável, Senhor. Qualquer mestre em oratória pode fazer alguém se sensibilizar com as suas palavras. Mas eu não sou isso. Tu sabe, Jesus, que eu não tenho esse poder. Simplesmente eu faço você decorar. E assim como ela veio, ela também mexeu aqui, fazendo isso no meu coração. Está bem difícil, Jesus. Decidir por ti não é uma coisa muito fácil, porque se desliga as emoções de uma alma e